tá aqui. Eu até travei porque a minha mente não consegue explicar sentimentos, né? De autista, a gente não consegue explicar sentimentos. A senhora não tem a noção, dona Ida, da alegria que eu tenho e da vontade que eu tinha de fazer esse vídeo com a senhora. Então é recíproco e super verdadeiro. O prazer é muito mais meu do que seu. Imagina, seja o primeiro de muitos, né, dona Ida? Olha aqui, é um prazer muito grande estar com o Clau aqui, o chefe Clau, que além de ser uma pessoa espetacular, é um amigo da gente. Sou embaixador do Ateliê da Saliba. Todas as minhas domas é Ateliê da Saliba. Então, que prazer. É um prazer muito grande estar aqui com você. Que bom. E um prazer transmitir para vocês um pouco da sabedoria do Clau na cozinha. Do nosso conhecimento. A dona Ida, ela é uma cozinheira que a gente fala que é a cozinheira de fogo e fogão. Né? Forno e fogão. É aquela cozinheira que cozinha por arte. Né? Eu fui passando por aí, fui aprendendo algumas técnicas e a gente vai juntar as duas coisas. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que cozinheiro de forno e fogão não pode aprender técnica de chefe. O chefe gosta de comer comida de forno e fogão, mas não quer usar a forma. Então nós vamos trabalhar as duas formas, tá bom? Então tá. Hoje nós vamos trabalhar com um bolo extremamente úmido. Geralmente quando a gente vai trabalhar com bolos úmidos, a gente trabalha com a manteiga. A gente fala bolo amanteigado. Bolo amanteigado, sempre que vocês ouvirem bolo amanteigado, é aquele bolo que a gente come em inglês, sabe? É um bolo fofinho que fica, não é um pandeló, que a gente separa as claras, né? A senhora gosta desse tipo de bolo? Gostam. Gosta do bolo amanteigado. Então, só que hoje nós vamos substituir um pouquinho da manteiga. A manteiga, ela é uma gordura animal, tá? Então a manteiga, eu sempre gosto de comprar tabletes assim grandes, porque quando a gente vai pegar uma colher, ao invés de a gente tirar ali e pesar uma colher, a gente vem aqui, corta um dedinho assim e vai dar uma colher. Geralmente ela dá... Olha aí essa dica, minha gente, é muito importante. Uma colher de manteiga é um dedinho seu, ou meu, ou nosso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é o nosso dedinho aqui que a gente dá uma colher de manteiga. Isso. É uma colher de sopa. É a colher, é a manteiga inteira, dividido em 10 partes. Então, por isso que dá um dedinho, tá vendo? Como o meu dedo é mais gordo, o que eu faço? Eu viro aqui. Tá? Da senhora é mais fino, aí a gente vai fazer assim e tira uma colher e vai tirando fácil. Quando fala, é 5 colheres, é meia manteiga. 50 gramas 100 gramas de manteiga, meia manteiga. Meia manteiga. E assim, uma colher é 120 gramas, né? Mas aí, dona Ida, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver que quando eu utilizo recheio forneável, o que é o recheio forneável? É aquele recheio que a gente já põe no bolo, nos doces, sai pronto. Mas quando eu uso ele, como ele tem uma gordura chamada gordura de palma, que é uma gordura vegetal, os nossos bolos ficam mais úmidos, mais fofos e duram mais tempo. Por quê? A gordura animal, ela, pela característica dela, ela tende a começar a mofar o bolo mais rápido. E aí o que as empresas fazem? Coloca conservante, nós não vamos colocar. Sim. Então nós vamos começar com a nossa receita batendo a nossa manteiga e o nosso chocolate. Então vai uma colher, como que é uma colher aqui, dona Ida? Vamos ver? Um dedinho nosso, não é? Vai lá, faz aí um dedinho. Vamos lá, pegamos um dedinho aqui. Isso aí, perfeito, olha aí, ó. Dedinho generoso dela, hein, gente? Um dedinho. Esse é dedinho generoso, olha aí. Um dedinho aí, ó, dedinho aqui. Então, pode colocar na batedeira. Muito bem. Uma colher de sopa, então, foi aí de manteiga. Isso, e agora nós vamos completar com 115 gramas de chocolate forneável. Então a gente vai tarar aqui, ó. Ligamos, vamos tarar. Não precisa colocar no potinho, a gente vai direto aqui para não sujar o do potinho, tá? A gente tem que ser fácil, gente, prático, ó. E o chocolate forneável é fácil assim. Olha que delícia, gente. Olha essa imagem. Olha isso aqui. Dá pra comer de colher, hein, dona? Você já comeu esses recheios? Pois é, vamos lá, gente. Os recheios da doceira a gente pode comer de colher. Eu sou apaixonado, tudo dona de Ida. bom. Então vamos lá. Deu a minha quantidade. E agora o segredo é bater, bater, bater muito. Quando a gente bate manteiga, a gente fala bater até ela ficar clara. Bem clarinha, né? Sim. Aqui não vai ficar porque ela tá com certeza com chocolate. Vamos colocar pra bater? Bate, bate, bate. Vamos lá, dona Ida. Vamos lá. Separa da sua mão. Não. Aí qualquer coisa a gente dá uma cozinha.
Não, faça. Porque tem muito pouca quantidade. Aonde está a liga? Aqui? É. Já estou ficando craque na KitNet já. O mais importante é isso, ela pegar esse ar dela aqui. E um segredinho, quando a senhora tem pouco, a senhora quer dar aquela estimativa dela, logo um pouquinho de água gelada. Ela dá uma... Tá vendo? Dona Ida, agora nós vamos começar a colocar o açúcar. O açúcar, o que tem? Lembra que nós dobramos a quantidade? Nós dobramos a quantidade de da receita. A quantidade do açúcar era 225 gramas, vamos ter que colocar 450, certo? Tá. Mas na receita vocês vão ter aí 225 gramas de açúcar. Posso pôr de repente isso aqui? Vamos colocando devagarzinho. Devagar? Então Isso. vamos colocar primeiro esse. Isso, depois a gente pega mais. Depois a gente pega mais. E aí a gente sempre abaixa. A senhora já passou por teste de confeitaria? Sabe qual é o teste de confeitaria? Quando o confeiteiro vem no primeiro dia, a gente manda ele colocar, a gente fala, ó, joga lá na batedeira, manda aumentar o máximo e colocar, vem tudo na cara dele, a farinha. Esse é o teste de confeitaria lá da confeitaria do Bud, do que bom. Eu ia falar, só se for lá no... A gente faz um teste, tá? É uma pegadinha para as pessoas. Porque Pode ir colocando. ele adora uma... Pegadinha, ele gosta. Pode ir colocando. Ele tem muito isso pra agora, mas ele sempre foi muito brincalhão, né? Vamos colocar mais açúcar aqui, mais 225 gramas de açúcar. Eu deixei isso aqui justamente. A dona Ida gosta de pesar na xícara. Vamos ver quanto que dá 225? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho. Um terço, né? Aqui deu 105. Essa é metade. Meia. Quer dizer, já deu uma xícara já. Não era. Quantas gramas que 225. era? Ah, tá. Então já... Deu 2 xícaras e mais um pouquinho, dona Ida. Não, deu uma xícara... Uma xícara, desculpe. E um tiquinho. E uma colher. É. Uma xícara e uma colher aí. Como nós estamos fazendo dobrado, 2 xícaras e 2 colheres. Certo? Isso. Você já incorporou, vai lá. Aqui é só incorporar, bater. Agora a gente já pode começar com os ovos? Vamos começar a colocar os ovos agora, bem devagarinho. Então, como são 5, nós precisamos de 10. Certo? Exatamente. E aí eu vou quebrando um por um aqui. Ovo sempre a gente quebra separado. A senhora também quebra, dona Ida? Sim. Que às vezes vem estragado, né? E vamos cuidar com isso sempre. E a gente vai incorporando, vai colocando um e vai incorporando. A senhora vai colocar aqui? Sim. Então, vou colocando o lixinho aqui, tá? Pode colocar. 2. O pessoal pergunta como que eu quebro os ovos. Às vezes, chefe, você quebra o ovo com uma mão só. Eu dou uma batida e aí eu puxo aqui, ó. Puxei aqui, abri, ó, ele cai. Tá vendo? Só que às vezes, se eu vou conversar com vocês, eu jogo o ovo no lugar errado. E vai lá, gente, incorporando 3 ovos. 4. E agora eu vou deixar a dona Ida quebrar um pouco aqui também. Vai lá, dona Ida, pode quebrando. Eu ponho uma, ela põe outra. Técnica ainda, sabe? Ainda não aprendeu? Não, eu não tenho essa Não tem essa técnica? Não tem problema. Sempre tive muita vontade de quebrar o ovo com uma mão só, mas... E a senhora sabe como que a gente tira a casquinha quando cai lá? Ó, vou mostrar pra senhora. Vou jogar uma casquinha lá. A melhor forma da gente tirar a casquinha é com a própria casca. Você vem aqui com a própria casca, ó, e aí você salva e tira ela. Porque às vezes você fica puxando e não vai, né? Vamos lá. Gente, aqui é tudo assim, ó. Ao vivo, primeira vez. É ao vivo, tá gravado, mas é a primeira vez. E olha lá, gente.
Vai ficar um bolo macio, gostoso, fofinho. O importante é ir incorporando um por um. Você já pode colocar isso aqui. Prontinho. Agora, nós vamos misturar os secos. Então, embora o açúcar seja seco, o açúcar ele precisa de ser dissolvido o grânulo dele. Por isso que a gente põe ele junto com a manteiga. A senhora sabe quando que usa o açúcar cristal, quando que usa o açúcar refinado? Não. O açúcar refinado a gente usa em bolos que são muito úmidos. Eles já são úmidos por natureza. Então eles não vão precisar de muita umidade. O açúcar cristal a gente usa naqueles bolos que são mais secos, então bolos que não vão ser recheados. Por quê? Porque o açúcar cristal vai demorar para derreter, então ele vai deixar o meu bolo mais úmido. Certo? Olha aí, tá vendo só? Aprendemos mais uma hoje, minha gente. E o mascavo, quando eu vou utilizar bolos escuros. Eu gosto de sempre misturar um pouquinho. Mascavo, cristal e o refinado. Ó, agora nós vamos misturar uma colher de fermento aqui na nossa farinha de trigo. Só que a nossa farinha de trigo só tem uma medida. Precisamos dobrar e o fermento também, né? O fermento Vamos também. dobrar então? Vamos dobrar. Era 190 gramas, nós vamos colocar 380, né? Eu acho que eu já vou passar para vocês a receita dela dobrada já, porque vocês vão ter o mesmo problema que a gente teve aqui na batedeira. Nós dobramos porque a batedeira não alcança. A gente está falando aqui a batedeira com barulho. Gente, nós dobramos a receita porque a batedeira não alcançava. Então eu vou colocar a receita já dobrada para vocês, porque daí fica fácil de vocês fazerem, tá? Então, 2 colheres de fermento. E agora nós precisamos dobrar também a farinha. A farinha. Gente, uma dica. Isso aqui é uma colher de fermento. Sempre medindo. Olha aqui quanta dica que nós estamos dando para vocês hoje, hein? Exatamente. Olha, tem que repostar esse vídeo aqui, hein, gente? Então vamos lá, dona Ida. Agora a farinha. Cadê a farinha? Tá aqui? Essa é a farinha? Não, esse é o açúcar. Esse é açúcar. Esse é açúcar. Nós vamos colocar mais 190 gramas. Pode colocar. Eu gosto de trabalhar tudo com gramas, gente, porque o que acontece? Enquanto a dona Ida vai pesando, a farinha, ela tem uma época que ela é colhida na seca, outra ela é colhida na chuva. Quando ela é colhida na chuva, 190. Quando ela é colhida na chuva, ela fica mais úmida, por isso que a gente manda peneirar. Quando ela é colhida na seca, ela fica mais solta. E aí, dependendo do tipo de colheita, vai mudar a quantidade de farinha. Por isso que no pão eu sempre dou o ponto com a água e nunca com a farinha. Eu ponho a farinha e vou colocando a água com o tempo. Tá? Então agora, a gente já juntou os secos, uma pitadinha de sal. Como nós vamos dobrar, eu já colocando 2 pitadinhas aqui. O sal, vocês sabem, para realçar sempre o sabor. Realçar sempre o sabor. Outra coisa também que o sal ajuda, dona Ida. No caso de pão, a gente sempre põe o sal no final. Não deve colocar no início. Porque o sal, ele faz com que o fermento demore para reagir. No caso do bolo, nós não queremos que o fermento reaja aqui. Nós queremos que reaja no forno, ou seja, que ele cresça mais. Então a gente coloca o sal para inibir esse crescimento dele. Então, aí ó. Mais outra dica, hein, minha gente? Olha, hoje é o dia das dicas. Essa receita é fenomenal por conta dessas dicas do Chef Claudio, que ele é espetacular em dicas. Vamos lá. Tudo que eu vou aprendendo, pessoal. Nós vamos usar 80 gramas, tá? Já que é dobrado, 80 gramas de chocolate 50% cacau, ou se for cacau, pode diminuir aí para 40, tá bom? Mas como nós vamos trabalhar com 50%, eu vou colocar aí 80 gramas, tá? E agora vou dar uma outra dica. O que acontece, gente? Toda vez que eu vou fazer um bolo que vai chocolate, eu tenho algumas coisas que realçam o sabor do chocolate. Baunilha, canela e café. Mas, pelo amor de Deus, café coado. Não vai colocar o café... E uma vez, a primeira vez que eu fui fazer, eu coloquei café seco aqui. Ficou aquele gosto de café amargo que queimou no bolo. E olha aí, tá tudo aí. Isso aqui a gente vai colocar aqui, né? E vamos colocando agora aqui, colher por colher, dona Ida. Vou ligar a batedeira, então nós vamos parar de falar um pouquinho, né? Então, olha aqui. Já misturei o cacau com a farinha e com o salzinho. E agora vai uma outra dica de chefe para vocês.
nós temos dois tipos de cacau. O cacau alcalino, tá? Esse aqui é chocolate 50%. É aquele que tinha, é da doceiro, mas é igualzinho àquele que tem os dois padres juntos. Mas quando a gente vai usar cacau, dona Aida, a gente tem que tomar um cuidado, porque assim, o cacau ele tem o cacau natural e o cacau alcalino. Um combina com fermento, outro combina com bicarbonato. Se eu juntar o alcalino com o bicarbonato, vai dar gosto de sabão. E se eu juntar o natural com o fermento, também vai dar gosto de sabão. Então eu preciso saber qual é qual. Depois me segue lá que eu explico direitinho isso daí, tá? Vamos colocar? Olha, eu misturei então, aqui está a farinha com o cacau e o salzinho. Perfeito. Vamos soltar aqui a lateral da nossa batedeira, né? Você quer abaixar? Não precisa não, só vamos soltar aqui para ver se tem alguma coisa que não está pegando. Olha aqui o que tinha de chocolate lá embaixo que não ia pegar. A gente tem que pegar isso. E aí, dona Aida, se eu quisesse transformar esse bolo em um bolo estilo pandeló, a senhora sabe o que a gente põe? Tô correndo, quero fazer esse bolo rápido, ou errei o bolo. Comecei a fazer um bolo amanteigado, mas agora que eu preciso de um pandeló. O que eu faço aqui? Vai fazer um pandelão agora? Eu acho que Não tem jeito? é difícil. Não, tem um segredinho. Ah, A então. senhora põe 2 colheres, nesse caso aqui, 4 colheres de emulsificante de sorvete. Não põe de bolo, põe de sorvete. De sorvete. Vamos lá, vamos ligar. Vou ligar devagarzinho. E aí, conforme a dona Aida vai colocando, eu ponho o café. Coloquei o café aqui, ó. Como não é um bolo com claras, ou seja, não é um bolo com pandeló, nós podemos bater bastante tempo, tá, gente? Muito bem. Olha aí, estamos colocando. Daqui a pouco a gente dá uma soltada. Enquanto isso, o nosso forno já está pré-aquecido, não está, dona Aida? Já. 180 graus, né? É. Isso. Um pouquinho mais. Não tem problema. Chefe, por quanto tempo eu tenho que pré-aquecer o forno? Até ele ficar bem quentinho. Geralmente, eu falo para pré-aquecer no mínimo 15 minutos quando está quente o dia. Quando está frio, pelo menos 20 minutos, tá? Quando eu começo a preparar o bolo, eu já pré-aquece. automaticamente já vou e já ligo o meu forno. E a senhora já usou, depois eu vou perguntar isso. Opa, olha, levar fumacinha. Mas ó, gente, não preciso bater muito porque eu não quero desenvolver o glúten desse bolo. Se eu bato muito aqui agora, eu desenvolvo o glúten. Por isso que eu bati bastante antes de incorporar os ovos. A senhora já fez esse bolo? Nós vamos usar essa assadeira de forno, né? Vamos olhar para lá, dona Aida, para eles verem a gente. A senhora já fez esse bolo na assadeira quadrada sem untar? Sem untar? Isso. É complicado, hein? Ou não? Gruda tudo, né? É. Vou dar uma dica. Põe papel toalha embaixo. Põe papel toalha, assa ele, depois você vira o bolo, tira papel Papel toalha. toalha, Ele não gruda, não. não papel manteiga. Papel toalha mesmo. Vamos voltar para cá agora para a gente poder finalizar, então? Então vamos lá. Isso. Senhora, como a senhora finaliza? Assim? Pra tirar o... Então tá certinho, é isso mesmo. Pode fazer. Agora eu já dou uma batidinha. Fazer? Gente, esse bolo, ele é um bolo um pouco mais pesado. Ele não é estilo o inglês. O inglês, ele é uma outra receita. Esse é um bolo mais pesado, ele é estilo um brownie, tá? Se vocês tirarem ele ainda semi-cru, ou seja, não totalmente cozido e levar direto pro freezer, fica um brownie. Colocou aqui. A senhora já fez bolo de vinho? Chocolate com vinho e castanhas? Já. Tá um já. sucesso na internet esse bolo. É. Nessa hora, o que acontece? Aqui agora, eu diminuiria a quantidade de líquidos. Como não tem o líquido aqui, eu não precisaria diminuir. Eu colocaria vinho. Pode usar um vinho Malbec. E aí eu coloco as frutas cristalizadas aqui. Dona Aida. E aí dá um bolo... Pode agora. Agora a senhora não precisa mais da dica do chefe. A senhora põe do jeito que a senhora está acostumada. Tá com a sua espátula. Vamos lá. Acontece que nós dobramos esse... De receita, né? Eu acho que essa forma... Não, ela vai dar sim. Será que... Acho que dá. Não cresce Talvez muito? vai ficar um bolão grandão, mas ele não vai derrumar, não. Não? Eu acho que não.
Se você quiser. Como que eu sei? Geralmente 2 dedos de forma é o que não deixa grudar. Vamos ver aqui, deixa eu puxar aqui. Deixa eu segurar aqui, ó. Acho que é melhor eu segurar e a senhora ir raspando. Tá. Senão eu vou fazer sujeira ali no meio do bolo. Ele não é um bolo que cresce tanto. Eu acho então. que... Quer colocar numa outra assadeira? Não. Tinha um pouquinho de chocolate lá. Não tem problema. Pode soltar e colocar junto na massa. Raspando ele, misturando. Eu tô tentando dar uma... Incorporar. É isso, incorporar Isso. aquele pedacinho de chocolate que tava lá no fundo. Eu acho que vai dar legal aqui. Viu? Esse bolo, ele tem um segredo, ele sempre dá legal. Se você tirar ele semi-cru, ele vai sair um brownie. Se você tirar ele cru, ou seja, por dentro ainda cru, ele vai sair um petit gâteauzão. Petit gâteau, é. Ou se você assar ele bastante, ele sai um bolo, mas ele não cresce tanto. Então, pronto. Olha lá, gente. Eu como sou meu... Levando ao forno o nosso... Olha que coisa linda. Você consegue captar? Ah, consegue. Olha aí que lindo, gente. Agora, dona Ida, vou ensinar um segredinho para a senhora. Quando o bolo ele é pesado assim, ou seja, ele tem muito peso, a gente precisa dar uma alinhada nele aqui, uma batidinha nele. Uma batidinha nele na mesa. Sabe por quê? Porque senão... Isso. As bolhas dele. As bolhas dele ficam tudo lá embaixo. Tá ótimo. Vamos assar. Mostra aqui, dona Ida. Dá uma chacoalhadinha, olha aí, olha aí. Olha o nosso bolo, que lindo. Olha aí. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Aê. Mostra a qualidade do chocolate aí. Olha aí, ó. Chocolate doceiro. Olha a cor desse bolo, que lindo. Nem precisa ser cacau black, ó. Vamos lá? Vamos assar? Cuidado, não encostar em nada, porque... É a hora que eu me queimo. É. E, dona Ida, e se o meu forno lá de casa, ele tá desregulado, tá assando mais um lado do que o outro? O que que eu faço? Tá torto às vezes. O que que eu faço, senhora sabe? Eu não. A gente pega um pedacinho de papel alumínio e a gente coloca ali embaixo do bolo para o bolo ficar mais acertadinho. Um pedacinho de papel alumínio. Ah, tá. Tá bom? Aí ele vai ficar mais alinhado. Olha, gente, quanta dica que o chefe Cal tá dando pra nós, hein? Gente. Olha, é bom prestar muita atenção. Esse vídeo vai para vocês no YouTube? Vai no YouTube? Então, é melhor vocês verem várias vezes, porque tem muita dica interessante aí para a confecção de um super bolo de chocolate. Vai ficar muito gostoso. E salve a receita. Salve essa receita. Eu minha não gente. vou colocar o modo de preparo embaixo, porque eu quero que vocês vejam as receitas para ver as dicas. Exatamente isso. O chefe Cal está recomendando vocês assistirem algumas vezes. Sim. Que aí vocês vão fazer um bolo super delicioso de chocolate. A senhora sabe, dona Ida, que a Doceiro, ela é a fábrica mais antiga de chocolate do país, né? E ela está em Cruzeiro do Sul, lá no Rio Grande do Sul, e a cidade foi devastada. Nós tivemos funcionários que perderam tudo. E a fábrica também está ajudando, está pegando algumas coisas, a gente está tentando ajudar eles a se levantar, mas teve funcionários que teve que dormir por ali mesmo, nós tivemos muita dificuldade. E eles ficaram ilhados. Então, muitas coisas aqui é que a gente tinha em São Paulo, a gente está tendo que fazer. Mas ela não desistiu, eu sou o embaixador dela, fui em todas as feiras, participei. E vamos estar agora na FIPAM e na Expo Pizzas. Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos dar uma força pro doceiro aí, viu? E aí vou dar algumas diquinhas sobre bolo. Gente, bolo é assim. Bolo é que nem fogão, que nem receita de remédio. Cada um tem o seu jeito, a sua forma. O bolo, às vezes as pessoas falam pra gente assim, o bolo solou, o bolo aconteceu isso. Todo bolo que acontece alguma coisa errada, a gente tem que identificar o que foi. Às vezes o fermento morto, às vezes o forno que não está funcionando direito, a temperatura não é ideal, então você tem que ir reconhecendo, mas nunca se perde. O bolo que solou, por exemplo, a gente pode misturar ele com brigadeiro e fazer cake pop. Isso. O bolo que ficou fininho, a gente bate uma outra massa mais fininha, recheia ele e tem um bolo mais alto. Então a gente sempre tem alguma coisa para fazer, nunca se joga fora.
nós temos, na base da confeitaria, diversos bolos. Os mais famosos, o Pandeló, que na realidade o nome dele é Genoise, onde se bate a clara, separada das gemas e dos demais produtos, e depois se incorpora devagar. Quando você vai incorporando, é sempre do meio para a ponta e vai incorporando. E temos os bolos mais pesados, que são os bolos amanteigados. E agora, esses bolos em que eu dou a dica de usar o recheio forneável por causa da gordura de palma. A gordura de palma, ela é daqui do Brasil, ela é tirada de uma planta chamada palma, e ela é uma gordura que aguenta muito mais o calor. Ou seja, o seu bolo vai demorar muito mais para queimar e ficar com aquele gostinho de queimado. Olha aí, tá vendo, gente? O chefe Clau é espetacular em dicas. Então, você grave bem esse vídeo, veja algumas vezes, porque às vezes a gente esquece de alguma dica. Volta lá, veja novamente a receita, façam essa receita que, olha, se vocês puderem, podem vir aqui tomar um cafezinho com a gente. Nós vamos ter um cafezinho hoje com bolo de chocolate. Um bolo diferenciado, né? Um bolo feito por 2 cozinheiros. Lembrando, nós estamos falando sobre isso, gente. Quando eu falei que a Dona Ida, ela é cozinheira de forno e fogão, e as pessoas às vezes podem achar, o chefe tá colocando ela abaixo. Não existe isso. Nós 2 somos cozinheiros. Sim, essa é a nossa profissão. O que acontece é o seguinte, quando você trabalha numa cozinha profissional, você assina aquela cozinha, ou seja, você comanda ela, você tem poder de demissão, você tem que contratar, você tem que comprar, você tem que organizar, criar receitas, você se torna chefe. Chefe de cozinha. Aí, quando essa cozinha, ela é uma cozinha que ela tem todos os funcionários, os cozinheiros, com aqueles cargos, subchefe, chefe de partie, nós chamamos o chefe principal de chefe executivo, porque é aquele chefe que coordena, que comanda, como se fosse um CEO da cozinha, né? O CEO da cozinha. Então ele é um chefe executivo. Ele comanda a cozinha ou, muitas vezes, quando ele é o dono, ele é o restauranter, tá? Mas é o chefe executivo. E aí existe o chefe que nem eu, que é um chefe contratado pela empresa para ir ensinando as pessoas a trabalharem com os produtos dela. Esse chefe chama-se chefe corporativo. E aí agora existem 2 cargos novos. O chefe embaixador, que é o que eu sou daqui da Ateliê da Saliba, que é o chefe que divulga a marca porque ele gosta, ele não é influenciador. O influenciador, ele é contratado. Ele é o chefe embaixador, ele gosta da marca, ele divulga. Às vezes ele pode ganhar salário, não tem problema, mas o chefe influenciador, eles têm um contrato por um tempo. E existe o chefe influenciador, que agora nós chamamos de mídia chef influencer, que é aquele influenciador que ele é contratado para fazer vocês comprarem os produtos dele. Tá vendo? O chefe Clau também é cultura, minha gente. Não só de bolo, de receitas, de culinária, não só como embaixador da cozinha, como também é uma pessoa culta e pode explicar pra gente todas essas dúvidas que a gente tinha a respeito de chefe ou cozinheira de forno e fogão. Eu me identifico muito bem como cozinheira de forno e fogão. Mas é Masterchef, tá? Porque eu trabalho muito bem com assados, com tortas e bolos, que é realmente minha especialidade. Tortas, bolos e assados. Panificação e confeitaria. E agora eu tô tentando começar na confeitaria, Da de verdade. Isso. Mas a confeitaria é assim. É que a confeitaria muda muito, né, Dona Ida? Isso, E a senhora sabe que pra mim, que sou autista, a confeitaria, ela pode ser um suprassumo ou ela pode ser um soco, uma porrada. No meu caso, ela foi uma porrada. Por quê? Porque eu sou aquele confeiteiro que sabe fazer as coisas, mas eu não sei muito enfeitar. Assim como a maioria dos autistas, eu gosto de tudo muito colorido, tudo muito decorado. E na confeitaria, às vezes, menos é mais, e às vezes tudo tem que ser muito detalhado. Então eu fico nervoso, ansioso e não consigo fazer. Então eu acabei saindo da confeitaria, embora eu me formei em confeitaria, saí. A minha mãe era confeiteira igual eu, assim, de pegar o bolo, raspa de chocolate, só acabou. Mas eu saí da confeitaria, só que a confeitaria não saiu de mim. E aí agora, a doceira me chamou para trabalhar com confeitaria, a Viva 7 com confeitaria, eu falei, opa,
O universo está querendo que eu trabalhe com confeitaria. Não tem jeito. Vamos ter que trabalhar com confeitaria. Então, tive que voltar e tô tendo que me adaptar. Mas é uma área linda, uma área deliciosa. Os confeiteiros são sempre muito felizes. Nas feiras que você vai, eles estão sempre muito felizes. E eu procuro fazer isso. O que eu tenho de conhecimento, eu não consigo guardar para mim. O meu autismo faz com que eu tenha que passar para as pessoas. E eu espero que eu esteja aí contribuindo. E esse passar para as outras pessoas é muito bom, porque a gente não consegue, não pode guardar essas coisas que a gente consegue fazer tão bem feito, não consegue passar para o próximo. Por que não? Vamos então dividir com vocês. Hoje dividimos essa receita e alguns conhecimentos aqui do Clau, que é uma pessoa espetacular, como pessoa, e atentem para o detalhe, ele é autista. Então, é um exemplo para as pessoas que têm alguma dificuldade. Ele não tem dificuldade, ele é só autista. Ele não tem dificuldade em nada. Mas, às vezes, a pessoa tem alguma dificuldade em alguma coisa e não se deixa levar. Vamos para frente, vamos construir alguma coisa e vamos conseguir ultrapassar essas dificuldades que todos nós temos alguma. Então, haja visto o Clau, que em ser autista, e no entanto consegue maravilhosamente transmitir todos esses conhecimentos que ele tem para nós. Passamos para frente, sim. Então, eu fiquei muito feliz. Foi um dia, uma tarde muito, muito, muito agradável com o chefe Clau aqui. Que bom, dona Ida. Eu fico sempre preocupado. E se vocês quiserem, peçam novamente novas receitas, novos encontros, que vai ser um prazer pra gente estar aqui com vocês. A dona Ida falou pra mim que ela é cozinheira de torta, então na próxima ela que vai me ensinar. Eu vou trazer pra senhora na próxima vez um creme que vai ser vai ser lançado agora na feira, que é um creme de palmito, já vem pronto, o creme de palmito na bisnaga. Nossa, que beleza. Então, de repente, a gente faz uma torta aí de creme de palmito. Vai facilitar, né? Eu gosto As coisas, muito. Pessoal, uma das coisas que eu falo dentro do espectro autista, eu sou apaixonado por marcas. Por que o autista geralmente gosta de marcas? Porque a gente gosta de previsibilidade, dona Ida. A gente gosta que sempre seja do mesmo jeito. E, infelizmente, quando você faz as coisas em casa, cozinhando, na mão, nem sempre vai sair igual. Então, às vezes, o industrializado ajuda muito. Mas eu gosto do caseiro, que nem o bolo aqui caseiro. Eu poderia comprar um bolo, mas eu venho com o bolo caseiro. Então, eu utilizo alguns produtos industrializados que eu sei que vão me dar um resultado muito próximo daquilo que eu estou acostumado. Né? A dona Ida falou das dificuldades. No autismo, nós chamamos algumas dificuldades de comorbidades. E eu tenho também, mas é que na cozinha, gente, é incrível. A dona Ida já conversou comigo várias vezes aqui. Quando eu não estou na cozinha, eu pareço um bobinho, um bobo. Eu fico olhando para o alto, eu não sei o que eu falo, eu penso. Por quê? Porque naquele momento que eu estou conversando com você, eu estou tentando naturalmente, é do autista isso, me adaptar a você. Isso faz com que o meu cérebro bugue. Ele entra em bug, ele entra em conflito. Ele fica, o que eu vou fazer? Como que eu vou me comportar? O que eu vou fazer? Então, eu fico muito nervoso. Mas é incrível que quando eu vou para a cozinha, eu comecei a cozinhar, os meus espectros, eles somem. Eu não sei por quê. Estou sendo estudado, tem médico que está estudando isso. Como que acontece? Eu acho que é porque eu fico tão concentrado naquilo que eu amo, eu sou tão apaixonado por cozinha, que eu não fico me preocupando em o que vão pensar de mim, o que vão falar, e aí eu acabo agindo mais naturalmente. Então isso é uma coisa que a gente vai muito interessante aprendendo. Mas vocês veem, você vê que eu fico indo para lá e para cá? Isso é um movimento que o autista faz. Agora eu vou parar porque eu falei, mas tentar parar, daqui a pouco eu volto de novo. Mas é um movimento que o autista faz para regular o seu cérebro. Por quê? Porque ele está fora de alguma coisinha dele. Então ele regula, então ele fica balançando. É uma autorregulação. Então, quando você vê um autista fazendo isso, não corrija, não brigue. Não chega e fala, e se não vê ele fazendo, melhor ainda, porque significa que ele está bem. Quando ele está fazendo movimentos repetitivos, ele está se autorregulando. Né? Ou a gente se machuca, né? Mas eu tenho comorbidades. Ontem eu fui tentar passar... Ontem não, né? Ontem eu fui tentar passar roupa, eu queimei meu dedo. Mas esse aqui, ó a pontinha do ferro aqui marcada, aqui, ó. Passar roupa não é comigo, dona Ida.
Então não passe roupa. Não passo. Pronto. Sabe o que eu faço? Eu venho aqui, compro minhas domas aqui, porque a senhora faz um pano que não amassa. E aí eu, olha, veio impecável, todo lindinho, bonitinho. Dona Aida fez uma doma, gente, toda especializada pra gente. É incrível que, por exemplo, o cozinheiro, o autista, às vezes, ele tá cozinhando em cozinhas que é obrigado, tá totalmente coberto, porque vai trabalhar com panela quente, essas coisas. Às vezes, ele tá trabalhando com coisas que não queima, e ele não tem. Hoje eu tô com um pelinho, então eu cobri. Mas eles não tem tanto pelo, eu tiro, né? E pode dobrar. Quando eu dobro, olha isso aqui que legal, ó. Isso aqui, ó, a Dona Aida criou pra mim, ó. Gente, eu venho aqui, dobro, e ele fica preso. Acho que precisa baixar um pouquinho, Dona Aida. Volta lá. Subi. Não tem problema. Eu abaixei ontem. Eu abaixei já. Gente, olha o nosso bolo. Eu recheei ele com cookies. Olha como ele ficou delicioso. Vamos botar ele aqui no prato. E vamos experimentar. Ó, tá até abrindo, gente, de tanto que eu coloquei, de tão macio que ele tá. Olha aqui, gente, olha isso. Olha essa indecência do bolo, gente, ó. Tanto recheio, olha a cremosidade. Nossa, gente. Tá bom demais. Eu recheei com o recheio forneável da Doceiro de cookies. Tá tudo sem nada de tanto que eu fiquei recheando. Gente, olha. Depois eu coloquei o chantilly. Olha isso. Olha essa textura do bolo. Ó. Ó. Faça na sua casa e me manda. Quero ver o que você vai falar depois. Um beijo pro chefe. Olha que lindo. E assim, você que tem desejo de aprender, vem aqui para o Ateliê da Saliva. Não vai aprender a fazer bolo comigo, vai com a Dona Ida. Mas é igual, tá? Mas o principal que você vai aprender aqui, a bordar, a costurar. E vai poder comer esses bolos gostosos, tá bom? Olha aí, gente. Ficou? Esse aqui acho que ficou meio grande, né? Ficou, Vamos cortar. chefe. Você quer ele grande? Então tá bom. É porque é grande fica enjoativo, mas... Vocês gostam? Vocês são doceiras? Quem é doceiro gosta de bolo enjoativo. Esse aqui é muito grande, ele fica Eu enjoativo. não sou doceira, mas eu sou formiga. A formiga sim, formiga Eu gosta. gosto de bolo de chocolate. Esse açúcar. Esse aí tá bom. Esse aqui. Esse é com tudo. Ele é com recheio de cookies no meio, com chocolate branco. Nossa, que chique. Ele é um bolo, ele não é um bolo tão fofinho, porque ele é um bolo amanteigado.